E nós estamos de volta ao vivo aqui no Ver Mais essa segunda-feira. Eu tô com o otorrino, o doutor Ângelo Panerari. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem? O pessoal pediu para você voltar. Obrigado. Que ficaram muitas perguntas ainda, né, para a gente estar conversando. Principalmente essa época, ainda a gente está num calor enorme. Vamos começar a falar de otite primeiro. A piscina, ela é uma das grandes causadoras Porque a otite é uma dor no ouvido, uma infecção. Otite, na verdade, é uma inflamação no ouvido. A inflamação no ouvido ela tem duas principais. Uma infecção do ouvido, uma inflamação que ocorre mais na parte externa. Está mais associada ao verão mesmo. A parte de você entrar na água, aquilo incomodar. Tem vezes que nós entramos na água e temos aquela sensação de ficar com líquido dentro do ouvido. Então, o erro comum são as pessoas usarem cotonete, tentarem limpar, manipular. E são os dois fatores que mais fazem você ter uma infecção de ouvido. Umidade, que é entrar água no ouvido, aquilo ser desconfortável para você, e aí você tentar limpar com cotonete. E aí você acaba machucando essa pele do ouvido e causando um tipo de otite, que é a otite externa, que é relacionada mais ao verão. Existe um outro tipo de otite que é mais relacionado ao inverno, à gripe, ao resfriado, que é a otite média. Essa está mais relacionada a pessoas que não respiram bem pelo nariz e que tem, após uma gripe, um resfriado, essa infecção ela acaba se propagando para o ouvido e causando também uma otite. Os sintomas são parecidos, o que muda é a história do paciente. Quando a pessoa tem rinite, acaba respirando mal é um zumbi, é como se o ouvido você perdesse um pouco a audição. Como você pode ter um sintoma? Dói ou é só fica como se fosse assim, você está perdendo, você não está ouvindo direito? Na verdade, quando nós estamos resfriados ou gripados, uma das situações que podem acontecer é você ter a sensação de ouvido tampado. Porque o revestimento de uma parte do ouvido é igual ao do nariz. E como aquele nariz fica inflamado, inchado, então essa infecção e essa inflamação pode se propagar para o ouvido médio e dá também essa sensação de ouvido tampado, dor e também um zumbido aí, que é uma das causas do zumbido que pode acontecer. Eu até te perguntar do cotonete, porque tem muita dúvida ainda, né? Tem gente que fala, é a cerinha que fica no ouvido, ela faz bem, não é melhor tirar. E o cotonete, ele pode machucar? Como você tem que limpar? Você tem que limpar bem mesmo? Essa cerinha você pode deixar um pouquinho anti-higiênico? Como que... A cera, na verdade, ela tem uma função de proteção. Existem pessoas que produzem muita cera, ou não conseguem, o ouvido não consegue se auto-limpar, entre aspas. Mas a cera está lá porque ela tem uma função importante. Como que devemos limpar o ouvido? Não com cotonete, apenas se você quiser usar o cotonete, limpar só a parte de fora do ouvido, mas nunca introduzir dentro do canal. Só com a toalha mesmo, na hora que tomou banho, tira um pouquinho. Aquele excesso não é nojento, aquilo não é uma coisa prejudicial. Se você começar a usar o cotonete, introduzir ele muito dentro do ouvido, você pode machucar e isso é um fator de risco para você ter uma infecção de ouvido. Uma surdez nunca, assim, né? De chegar, não ouvir, machucar a ponto de... O que acontece, às vezes, principalmente em criança, ou quando você está um pouco distraído limpando o ouvido, é você bater o seu cotovelo na hora que você está limpando e você machucar o canal do ouvido. E raramente você consegue perfurar o tímpano, mas aí você tem medidas que conseguem fazer reverter o problema. Essa pergunta até é 2 anos que ele tem? 6 aninhos, até de perfuração de tímpano. Mandou uma perguntinha pelo WhatsApp, assim, doutor, meu filho tem 6 aninhos, tem os 2 ouvidos, os 2 tímpanos perfurados, e ele sente muita dor, é isso, né? Tem bastante infecção. O que ela pode fazer? O que acontece é que o tímpano perfurado, o tímpano ele tem uma função, ele protege o ouvido da água para essa infecção não se propagar para dentro do ouvido médio. Quando você tem um tímpano perfurado, então ele tem que proteger o ouvido da água e outros fatores, como evitar gripes e resfriados. Uma criança dessa, ela tem que procurar um auxílio médico para cuidar, porque cada vez que você tem uma infecção, esse tímpano ele acaba podendo ficar mais aberto e depois só com cirurgia que você consegue reconstruí-lo. E pode prejudicar, sim, a audição. Piscina, cloro, quem tem um tímpano perfurado tem que evitar, Ângelo? Na verdade, quem tem um tímpano perfurado não pode mergulhar, porque essa água pode entrar dentro do ouvido médio e causar infecções que, com o tempo, podem promover a perda de audição importante. Assim, a gente hoje Face, internet, né? Se propaga muita coisa. Tem muita coisa que é mito, tem muita coisa que é verdade. Se eu estava vendo o Face, eu não sei se eu vou te perguntar certo o que era, que é um médico que apareceu, que ele fala de água oxigenada para passar no nariz por causa da rinite. Isso pode mesmo? Mas acho que aquela água oxigenada... Eu acho que eu li certo, acho que é água oxigenada que perguntaram mesmo para passar no nariz. Na verdade, a água oxigenada as pessoas podem utilizar, se for passar no nariz, mais nessa região aqui do pelo, do nariz, essa região mais
periférica do nariz, mas não é ideal você passar água oxigenada, porque ela pode, dependendo como você passa, você pode até machucar o seu nariz. Né? Ó, tem mais pergunta. Não estão se identificando, né? Mas já estão mandando. A pessoa perguntou assim, tem um desvio de septo, precisa operar o nariz? Você só vai operar o desvio de septo se ele estiver causando algum problema para você. Qual é o problema que o desvio de septo pode promover para você pensar em operar? Nariz tampado, você tem que respirar pela boca, você não consegue ter uma boa respiração pelo nariz. Existem várias pessoas que têm desvio de septo, mas não tem sintoma nenhum. E o desvio de septo vai te causar esse sintoma principal, é um nariz obstruído. Se você não tem o nariz obstruído, ou você não tem um outro sintoma que ele pode promover, é você ter dor de cabeça quando o seu nariz congestiona. E você identifica um desvio de septo. Isso aí é outro fator que pode promover a cirurgia. Se não, se você tiver na dúvida, o ideal é você procurar um médico e ver se realmente seu desvio ele é importante para você ou não. Mas se foi um achado de um raio-x que você viu, que você fez, mas você não tem queixa nenhuma. Essa pergunta, acho que eu te perguntei semana passada, fora do ar, mas assim, a cirurgia de nariz, é verdade que depois de um tempo ela volta a dar problema ou a pessoa não fez? É uma perguntinha pelo WhatsApp. Isso é comum ou não? É a pessoa que não soube fazer o pós depois? Na verdade, existe aqueles pacientes que só tem um desvio de septo, só tem uma hipertrofia de corneta, algum tecido aumentado dentro do nariz, você opera, ele não é alérgico, você não vai ter recidiva do problema. Agora, se ele tiver algum outro fator, uma rinite alérgica, um pólipo, que raramente pode recidivar, aí você tem que conversar com o paciente antes e expor a chance que ele tem de isso voltar a acontecer e voltar a ter que operar. Mas é muito raro, a maioria das vezes você opera uma vez só e resolve. O Ângelo, pode ser confundido, por exemplo, a pessoa tinha desvio de septo e a carne crescida, é a carne crescida que falam, operou. Só que a pessoa tem renite. Muitas vezes ela não tem que só tratar a renite, ao invés de ter que voltar a operar. Isso. Então, cada caso acaba sendo individualizado. Existem pessoas que operaram, reformaram, consertaram os problemas da estrutura do nariz e tem só a rinite. Então, você não opera essa pessoa novamente. Você trata clinicamente, com medicação, com orientação, e muitas vezes você não precisa operar essa pessoa novamente. É porque é muito comum, né? As pessoas falam assim, eu operei o nariz, tem que operar de novo. É comum ouvir isso. Na verdade, é falta de informação, né? Da pessoa entender qual é o problema dela. Será que ela precisa operar de novo ou só tratar a sensibilidade que ela tem à mudança climática, à troca a se expor a fator irritante como pó, poeira, cachorro? Se ela entender isso e ela entender o que ela tem, ela fica mais tranquila. Agora, quando tem essa informação incompleta, ela fica angustiada. Será que voltou a carne crescida, entre aspas? Será que voltou meu desvio de septo? Muitas vezes, na maioria das vezes, não. É só realizar um tratamento e resolve. Tem mais uma perguntinha. A mesma mãe que falou do filho de 6 anos que tem o tímpano perfurado, ela perguntou com que idade ele pode fazer. É timpanoplastia? Isso. E se isso corre algum risco? A timpanoplastia se é uma cirurgia de risco, você né? reconstruir o tímpano. Não, os riscos são mínimos. E a partir do momento que ele parou de vazar o ouvido, você conseguiu controlar aquelas infecções. E o canalzinho que faz a equalização, que comunica com o nariz, já tem um tamanho de adulto, a partir dos 7, 8 anos, você já pode fazer a cirurgia. Bom, Ângelo, tem mais perguntas, mas nosso tempo é curtinho, por isso que a gente sempre fala que tem que voltar no Ver Mais, combinado? Combinado. Obrigada pela sua presença, tá? O prazer foi meu. O doutor Ângelo volta, tá?